A única forma de você vender bem aqui na internet, continuar vendendo e escalar as vendas do seu negócio, seja você um infoprodutor, um prestador de serviço ou um e-commerce, tá? Independente das circunstâncias, trabalhar com marketing digital, você precisa entender que nem tudo se resume só a tráfego pago, né? Tudo se resume, o tráfego pago, ele é um dos pilares de um negócio. E por que eu estou trazendo essa reflexão aqui nesse vídeo para vocês, né? Hoje, uma cliente, ela entrou um mês aqui na minha agência e ela já pediu para poder sair fora e ela foi explicando os motivos aqui para mim. Ela me pagou certinho, né? A gente ficou numa comunicação ali muito bacana, só que aconteceu algumas coisas, algumas variáveis que eu preciso trazer aqui para vocês também não cometerem esse erro no próprio negócio de vocês, fechou? Então vamos lá. Antes de mais nada, né, se você está me conhecendo agora, saiba que meu nome é Mike Miguel, sou especialista em marketing e tráfego pago, sou um dos heads aqui da minha própria agência, ok? E esse vídeo aqui é um vídeo mais que eu chamo de vídeo de reflexões, né? Vídeo de reflexão, onde que eu não estou compartilhando a tela do meu computador, não estou ensinando você alguma coisa, mas isso aqui é só um bate-papo, né? Um tipo de quadro que eu também tenho aqui no meu canal, porque isso também me ajuda, além de criar conteúdo, ajuda vocês também a se conectar assim, comigo de uma forma do tipo, essa é a opinião do Mike nesse sentido, entendeu? Então é o seguinte, eu estou nesse mercado do marketing digital desde a época que eu era CLT, vai fazer 7 anos, 7 anos contando que esse ano. E eu estou no marketing digital empreendendo, vai fazer uns 3 para 4 agora no final do ano. Porque enquanto eu gravo esse vídeo é agosto, tá? E assim, o que acontece? O mercado digital, ele passa por mudanças muito radicais e às vezes um pouco até bruscas demais. O que isso significa? Além disso, ter os motivos por conta das IAs dominando o mercado, as IAs, elas tirando alguns cargos, tirando alguns trabalhos, né, elas também substituindo algumas coisas, querendo ou não, alavanca negócios de uns e desalavanca os negócios de outros. Isso também é uma questão. Mas o que você precisa entender é o nível de sofisticação do mercado. O que é o nível de sofisticação do mercado? É quando que todo o mercado ou todas as pessoas sabem exatamente que você existe, que aquela oferta existe, que aquele produto existe. Para você vender mais e com qualidade, é ideal que você aprenda a se autodiferenciar dentro desse mercado competitivo. Para que isso aconteça, você tem que entender que o tempo todo você precisa estar sofisticando um pouco a sua oferta, mudando o seu entregável, entendeu? E por que eu estou chegando nesse assunto? Hoje, essa cliente de e-commerce, ela encerrou comigo porque ela falou que eu fiquei dando muito palpite no site de e-commerce dela. Para quem não sabe, aqui na minha agência, a gente tem uma ala só de infoprodução e prestação de serviço e uma ala aqui só de e-commerce, né, que produto físico, porque as estratégias de tráfego pago, de venda são totalmente diferentes, ok? Então, tipo assim, o que acontece? Ela falou assim pra mim, Mike, você ficou dando pitaca assim no meu site pra fazer isso, pra fazer aquilo. Você falou da plataforma do meu site também que não tem como fazer isso, a gente vai ter que trabalhar assim, assim, assado. Olha lá, meu. Tipo assim, é meio foda isso, porque quando eu fiz a análise da concorrência dela, eu mostrei tudo pra ela que os concorrentes delas que estão fazendo. Eu falei pra ela, a gente vai ter que adaptar essas estratégias. E as estratégias que os próprios concorrentes dela estavam usando são estratégias tão comuns que a gente aprende até nos cursos, sabe? São estratégias que a gente aprende quando você vai no workshop, você vai num evento, uma feira, todo mundo faz, todo mundo ensina isso. Isso também tem que ser aplicado. O que eu quero dizer com vocês? Se você que está mexendo é um dono de negócio, eu sinto muito lhe informar se você tem um negócio de e-commerce, você precisa sempre estar inteirando no assunto. Você precisa seguir pessoas que falam sobre esse assunto. Você precisa entender que você precisa participar de workshops sobre e-commerce, participar de eventos de e-commerce. Se você trabalha mais na área de infoprodutos ou prestação de serviços, você precisa estar aprendendo mais sobre essa área. Participar de eventos, participar de workshops, seguir pessoas justamente para você ter opiniões do seu negócio do qual você mesmo não pode ter. Então isso é ideal, é primordial para você. Não adianta você querer ser só o empresário dono de negócio se você não se atualiza e não entende as dores do seu negócio. Mike,
eu tenho ali um diretor de tráfego, um head de tráfego. Então, bota ele para colocar aí na rua, bota ele na rua para ele poder entender o que está acontecendo, bota ele para ir para os eventos, bota para ele para participar de workshops, bota ele para fazer network, porque você precisa entender que a vida também é feita de network. Entender que com o network ali você vai ter opiniões diferentes, com o network você vai ter pessoas que ao longo do tempo vão somando para o seu negócio e você vai escalando aos poucos, porque você sempre vai estar atualizado de tudo. Eu vou dar uma ideia, te dar só uma dica aqui, tá? Para você ter noção, eu acho que isso foi ali quando... Sabe quando teve aquela briga entre a Apple e o Facebook, aí os cookies não ficaram assim, assada, aí teve aquela do LGPD, até daquele documentário do Privacidade Hackeada, foi tudo uma merda isso daí. Atrapalhou muito no tráfego pago. Principalmente aquelas pessoas que trabalham muito com o lançamento de infoprodutos. Porque essas pessoas que trabalham com o lançamento de infoprodutos, essas pessoas sofreram muito porque a gente gera tanto lead, mas tanto lead, que o Facebook parou de rastrear essas pessoas. As pessoas precisam aceitar o cookie. E muita gente não aceita os cookies. Antigamente isso era... privado, mas mesmo assim o Facebook roubava as informações ali. E depois aí todo mundo começou a entender, todo mundo começou a falar que não quer ser rastreado, aí veio a lei do LGPD e estragou com tudo. Normal, é padrão isso do mercado, tá? Aí veio uma outra solução, que a solução foi a gente conseguir rastrear essas pessoas, mandando as informações dela como nome, e-mail, telefone, a gente passa isso pelo Google Tag Manager, passa pelo Google Analytics e vai direto para o Facebook. Se for no Google Ads, esse vínculo de informação vai direto para o Google Ads. Então deixa a campanha mais inteligente, porque a gente está mandando informações do consumidor para as plataformas, porque elas não podem roubar essas informações, elas não podem ter essas informações sem ao menos a empresa liberar essas informações, entendeu? E teve esse problema. Pra você ter noção, eu fiz um network com um gestor de tráfego que ele investia, mano, 1 milhão por mês em tráfego pago. O cara era pica no que fazia, entendeu? E aí ele me falou assim, Mike, sabia que a atribuição ali, o meu aqui de um cliente meu chega a 9 mil? Eu falei, não, mentira. O meu tá chegando a 4, pô. Como que você chega a 9,5? É impossível você ser perfeito. Eu falei, então, pois é. Então você tem que entender, Mike, que aconteceu algumas coisas nesse meio tempo, que a gente precisa adaptar, não sei o que, adaptar o pixel ele vai morrer, não sei o que, não sei o que. E eu entendi a estratégia dele, apliquei no negócio aqui de todos os meus clientes e automaticamente os leads começaram a vir com muito mais qualidade. Olha o que o network não faz. Então assim, azar o seu. Se você tem um negócio e você não quer empreender, que se você não quer realmente entender como é que funciona a parada, o tempo todo a gente precisa ficar se atualizando, o tempo todo. Quando eu vi as IAs, eu tô tentando atualizar com as IAs. Eu estou tentando entender como é que eu posso construir agentes de IA. Eu já tenho alguns agentes aqui, mas eu tive que correr atrás disso porque eu perco o meu negócio. Para quem é empreendedor, para quem é dono de negócio, mesmo se você for one person business, você precisa sempre estar se maturando no mercado. Você precisa sempre estar se atualizando no mercado, por mais que isso é muito desafiador. A não ser se você tem uma equipe muito grande. Eu aqui, por outro lado, tenho a minha equipe, tenho o meu sócio, tenho a minha agência, mas querendo ou não, é eu e ele que fica correndo atrás dessas soluções, entendeu? Aqui, os meus prestadores de serviço, né, que a maioria que trabalha comigo são PJs, a maioria deles, eles atualizam sempre. Eu sempre falo para eles ficarem se atualizando. É muito bom. Alguns dividem curso, eu sempre dou curso também para eles sempre ficarem se atualizando para aplicar com os nossos clientes essa parada, entendeu? Não adianta você falar assim, mas funcionava antes, meu. Quando a pessoa chega em mim e fala, mas funcionava antes, filha, antes é antes, hoje é hoje. Hoje, enquanto eu gravo esse vídeo, é 2025. Então, assim, o que está acontecendo em 2025? O tráfego sofisticou, o mercado está sofisticado, e aí você vai fazer o que para poder escalar suas vendas? Aí eu fui falar de funil de vendas para essa cliente também. Ela não tinha nenhum funil de vendas estruturado, não tinha um order bumper estruturado, não tinha nenhum upsell estruturado, não tinha nenhum sistema disso. Quando eu queria, falou assim, putz, mas tem que fazer isso, tem que fazer não sei o que. Tem que fazer, meu. Tem que fazer. Não adianta você querer não fazer. Você tem que aumentar sua margem de lucro. Você tem que entender que você tem que construir uma marca. Construir uma marca demora. Você tem que criar o seu conteúdo para construir uma marca e isso demora. Você tem que contratar influenciadores, isso às vezes custa caro, isso demora. Às vezes você vai ter que ser o rosto do seu próprio negócio e isso demora. Não adianta você querer ficar só jogando no jogo da venda. Não adianta você querer ficar só jogando no jogo da venda porque isso não funciona em 2025 mais. Você pode aprender a criar ofertas. Aprendi muito isso na área de infoprodutos.
Eu criava muitas ofertas, muitas, muitas, muitas. É legal, é bacana, eu lucrei muito com isso. Consegui minhas placas de faturamento nas plataformas de Gateway por conta disso. Mas é como se fosse uma montanha. Você cria uma oferta muito boa, você escala ela e para. Você escala ela e para. Você escala ela e para. Nesse que para, nessa curva dessa montanha, né? Assim, ó, é nessa curva dessa montanha aqui, você vai fazer o que nessa curva? Tem algumas soluções para ela. Uma das soluções é o conteúdo e o funil de vendas. Isso é uma solução muito boa para você continuar sempre vendendo, que é o produto no perpétuo, que o pessoal do infoproduto fala, né? Então isso é muito interessante. Só que você tem que entender o detalhe. Jogar o jogo da oferta é maneiro, mas jogar o jogo do empreendimento digital é mais maneiro ainda. Porque você acaba escalando o seu negócio. Não só na venda ativa, mas como na venda passiva também. Então esse é o recado que eu dou para você. Se você quiser vender bem na internet, escalar o seu negócio, escalar suas vendas, é lógico, o tráfego pago vai ajudar. Mas nem sempre o tráfego pago vai ajudar, porque o tráfego pago nos dias de hoje ele é só um dos pilares para você poder fazer outras coisas no seu negócio. Você pode iniciar com o tráfego pago aí com seus R$1.000 por mês, sei lá, R$600 por mês, R$2.000 por mês, você pode iniciar, mas em paralelo ao tráfego pago, mediante que você vai fazendo outras coisas no seu negócio, criar seu conteúdo, criar o seu brand, né? Se você trabalha com sistemas de instituição, pega influenciadores, pega creators do G6, entendeu? Utilize da internet para poder vender. Eu tenho um cliente aqui de e-commerce que ele tá dando as caras, sabia? Ele falou assim, Mike, eu não ia dar as caras, mas não tô falando para você dar as caras. Você pode contratar outras pessoas para darem as caras. Mas ele falou que ele quer dar um pouquinho, né? Que ele quer dar um pouquinho as caras justamente para divulgar o produto, o serviço que ele não tinha ninguém. Ele começou a faturar pra caramba. Ele virou a cara do negócio dele. Depois, aos poucos, ele foi delegando, entendeu? E é essa a mensagem que eu quero trazer aqui para você. Se você quiser vender bem na internet nos meados de... Mano, em 2025 para frente, as coisas só tendem a piorar. E a única forma de você conseguir escalar suas vendas é você empreender na internet. Empreender custa caro, empreender é desafiador, por mais que a gente ganhe bem, mas empreender, querendo ou não, é desafiador. Então você precisa sempre estar se atualizando. E se atualizar não é daqueles termos que os nossos pais falavam, né? Tipo assim, tem que se atualizar, parece que tem que ficar assim no jornal, blá, blá, blá. Não, não é assim. Existe uma coisa que a gente chama de ensinamento segmentado. Tem um livro que se chama Essencialista. Do essencialismo, se não falha a memória, é do Greg McKeown, tá ali o livro ali. É um livro muito bom que ele vai te ajudar a você, como que você pode encontrar onde que você deve dar o seu foco, tá? Você vai entender o que você deve dar o foco, porque quando você compreender o que você tem que eliminar na sua vida para poder colocar as coisas que realmente vão fazer sentido na sua vida, você vai entender que essas coisas vão ajudar você a focar mais, essas coisas vão ajudar você a segmentar o seu estudo e tecnicamente você vai conseguir evoluir aí no seu negócio, porque você sempre vai estar se aprimorando mediante ao seu negócio, entendeu? E nunca vai ficar para trás, mesmo tendo uma crise ou algo do tipo. Se você gostou do que eu falei e gostou desse estilo de vídeo aqui, gostaria que eu trouxesse mais como esse, faz um favor, comenta aí, é muito legal aqui eu ver os comentários das pessoas, tá? Muito legal, eu vou engajar aqui com todos vocês, vou responder todos vocês, fechou? Gratidão. E se inscreve aí, viu?